Olá! No Entrevista de hoje, o nosso assunto é o novo coronavírus e a nossa entrevistada é a enfermeira doutora em doenças infecciosas e parasitárias, Angelita Fernandes Druzian. Fique conosco, a entrevista começa agora. Angelita, muito obrigada por sua presença no estúdio do programa Entrevista. Não é todo mundo que se aventura a falar um pouco sobre este assunto tão importante que tem tomado aí a atenção nos dias de hoje. Com certeza. Muito obrigada. Nós agradecemos o convite em nome do Hospital Universitário. Nós temos trabalhado nesse assunto porque ele é uma novidade e ele muito nos interessa na questão de atendimento dos pacientes. Depois do MERS e da SARS, de 2019 para 2020 surgiu aí o novo coronavírus. Os sintomas são parecidos com os da gripe? Sim, são doenças respiratórias e elas são muito comuns. Febre, tosse, dor de garganta, um quadro gripal. Ele inicia com um quadro gripal. E a diferença é que essas doenças, todas as doenças respiratórias, elas podem evoluir para uma situação mais grave. Por exemplo, falta de ar e o paciente... A pessoa que tiver uma situação dessas precisar de um suporte mais avançado, por exemplo, de atendimento, como precisar de uma oxigenoterapia, por exemplo. O coronavírus é uma doença de alta transmissibilidade, isso preocupa? Sim, pela facilidade que ele tem de se disseminar no ambiente e de passar de pessoa para pessoa. Isso prolifera o vírus no ambiente e as pessoas se contaminam, e isso é uma grande preocupação, porque culturalmente nós não temos o hábito de adotarmos medidas de prevenção no nosso dia a dia. E nos países onde é frio, as doenças respiratórias elas se concentram mais, principalmente lá nessa época, aumenta mesmo o índice de doenças respiratórias. Então isso é uma preocupação, porque os ambientes são fechados, o número de doentes aumenta, e isso sempre preocupa. Com a proximidade da chegada do inverno, isso é uma grande preocupação para todas as pessoas que trabalham em saúde, essa questão dos vírus serem de fácil transmissibilidade. E o que a gente está percebendo no coronavírus é a alta transmissibilidade. Ele passa de pessoa para pessoa com muita facilidade, diferente um pouco de outras situações. E o que vocês têm reforçado bastante é a questão da prevenção. Exato. Em todas essas situações, não só para o coronavírus, mas para prevenir gripes, H1N1 ou outras doenças, a questão dos cuidados preventivos é muito importante. São evitar ambientes fechados, é a questão da higiene da mão. A gente usa muito um termo que chama etiqueta respiratória. Ao tossir, utilizar lenço, desprezar um lenço de papel, desprezar esse lenço, lavar a mão após tossir ou espirrar. Enfim, são medidas muito simples. No nosso dia a dia, o uso do álcool gel, que a gente pode utilizar tanto na parte de escritório, por exemplo, na parte hospitalar, em qualquer situação, eu posso disponibilizar um álcool gel, ter um álcool gel, ele é extremamente eficiente no controle da transmissibilidade. E o que vocês percebem? Nós temos esse hábito ou não? Não, o brasileiro não tem o hábito. O álcool gel ele é muito comum dentro do ambiente hospitalar, porque a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas em outras áreas você quase não vê o uso do álcool gel. Isso é uma desvantagem para a gente, porque ele é uma grande barreira para proliferar micro-organismos, vírus, entre outras coisas. Então, ter esse hábito de utilizar, isso diminui a chance de proliferação. Os primeiros relatos da família do coronavírus surgiram em 1960. Já se sabe a origem da epidemia? Isso não está bem claro. Eles têm estudado, as autoridades chinesas, eles têm tentado investigar, porque o coronavírus se sabe que ele vive em morcegos. Agora, por que ele passou para os humanos e ocorreu essa transmissão entre humanos com tanta facilidade? Esse mecanismo não está muito bem definido, porque existem as doenças dos animais e a doença dos seres humanos. E nesse caso do coronavírus, ele veio de um animal, podendo utilizar outros animais como hospedeiro, e passou para o humano. O que não está muito claro é como essa facilidade de transmissão entre humanos.
E as fake news têm se espalhado. Qual que é o problema destas informações falsas? Elas sempre prejudicam, porque você ter as notícias corretas de como que se controla, como é que a gente trabalha no controle dessas doenças, saber corretamente isso é muito importante. E as fake news, elas atrapalham porque elas criam pânico. Normalmente as fake news, elas criam pânico na população. Isso não contribui em nada. Deixa a população em pânico, não sabe como agir, não sabe o que escutar, qual que é o correto, qual que não é o correto. Então ela é sempre prejudicial, ela sempre cria uma situação de pânico na população. O Hospital Maria Aparecida Pedrocian é uma das bases do estado para receber pacientes com a suspeita da doença. Como vocês têm se organizado para receber esses pacientes? Nós temos uma grande experiência, por exemplo, no Hospital Universitário, a gente aprendeu muito com o H1N1, quando a gente teve aquela epidemia de H1N1. Então, isso nos trouxe grandes aprendizados e hoje a gente aproveita essa experiência para trabalhar nas questões do coronavírus. Por quê? Porque elas são muito semelhantes. Todo o processo de atendimento, de o que fazer com o paciente, como que as pessoas que cuidam desse paciente devem se comportar, como o secretário que atende ele na recepção, o pessoal da higienização, nutrição, a enfermagem, a equipe de saúde, como ela deve se comportar para atender esse tipo de paciente, é muito parecido com a influenza, com H1N1, por exemplo. Então, isso nos ajudou bastante, porque a gente já tem uma experiência muito grande em influenza e isso é praticamente o mesmo tipo de protocolo, ele não diferencia nos cuidados que a gente deve ter nós, enquanto equipe, para com o paciente. Agora, aproveitando esse gancho aí da H1N1, comparando com o novo corona, o que dá para a gente tirar? A diferença, primeiro, do coronavírus, todos estamos suscetíveis, porque ninguém tem uma imunidade, a gente não sabe se a doença cria uma imunidade a partir do momento que eu tiver a doença, mas todas as pessoas estão suscetíveis porque é um vírus novo, então todo mundo corre esse risco. Com relação à influenza, a gente tem vacina, essa questão da prevenção por vacina ela já está bem estruturada no país, então os grupos prioritários, que são os dois extremos, as crianças muito pequenas e a ponta, os idosos, eles têm a imunização garantida no H1N1, na influenza. E o meio termo, quem tem doenças crônicas, doenças que causam imunossupressão, também tem direito à vacina. E então a gente tem uma grande parcela da população imunizada, diferente do coronavírus que nós não temos vacina. Então todos nós estamos suscetíveis a pegar, porque não tem imunidade, ninguém tem a imunidade estabelecida com relação a esse vírus. E existe a possibilidade de uma nova vacina? Eles estão estudando, hoje não. Na China, eles estão estudando com os pacientes que já curaram, eles estão colhendo o material desses pacientes para ver se consegue desenvolver uma vacina. Se a gente lembrar, pegar a experiência do H1N1, foi a mesma situação. Nós não tínhamos vacina na primeira epidemia de H1N1, que foi em 2009. E de lá para cá, rapidamente se desenvolveu uma vacina para a influenza H1N1 e H3N2, que é o que a nossa vacina pega. No caso do coronavírus, ele está indo para o mesmo caminho em termos de estudar e rapidamente desenvolver uma vacina. Mas hoje nós não temos outra forma de prevenção a não ser as medidas de controle. Medicamento e vacina não temos. Quando procurar atendimento médico e quais os sintomas? Os sintomas são muito parecidos com uma gripe comum. O que diferencia o momento da procura do atendimento médico é quando começa a haver uma dificuldade para respirar. Dificuldades respiratórias, falta de ar, uma situação que a pessoa começa a perceber que está piorando de uma forma progressiva, ele deve procurar atendimento médico. Quando ele chegar numa unidade de saúde, vai observar os critérios ali, quando que começou, como é que é o histórico desse paciente e se for necessário, vai coletar o material. Hoje, a nossa rede de laboratório, ela já faz isso para pesquisa, por exemplo, de outros vírus, como a influenza, H1N1, H3N2, a influenza B. Tem outros vírus como o adenovírus, vírus sincicial para influenza. Todos esses vírus já são pesquisados hoje pelo Laboratório Central do Estado. Então, diante de um caso suspeito, primeiro irá rastrear os vírus que a gente já conhece e não dando nenhum desses vírus,
prossegue a investigação nos laboratórios de referência do país. Os aeroportos, eles também têm adotado medidas preventivas? A gente não tem observado muito isso nos aeroportos. Mas uma medida simples seria a questão do álcool gel. Ninguém entra no avião ou sai do avião se não passar álcool gel nas mãos. Isso seria uma grande medida de proteção, protetiva. Ok, Angelita, muito obrigada por suas informações, por seus esclarecimentos tão pertinentes nesse momento em que surgem tantas dúvidas. Muito obrigada, nós agradecemos. E o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocena, ele vem se preparando. A gente já tem os nossos planejamentos lá dentro, a gente já começou algumas atividades para as equipes de saúde, a gente fez com as chefias, com os RTs da enfermagem e temos programado outras atividades para os demais trabalhadores do hospital, como higienização, como grupo de enfermagem, o grande grupo de enfermagem, entre outros profissionais, como agir diante de um caso suspeito, que na verdade não vai modificar muito do que a gente já conhece, que são as ações, por exemplo, para H1N1. Isso nos ajuda bastante porque a gente tem expertise nisso, então acreditamos que não tenhamos problemas caso a gente tenha algum paciente no hospital e não tenhamos problemas para atendê-lo. Ok, muito obrigada mais uma vez. Nós conversamos com a enfermeira doutora em doenças infecciosas e parasitárias do UMAP, Angelita Druzian. Até o próximo programa. Obrigada.